O relato que iremos apresentar a seguir foi uma sugestão de Duda Braga. Uma história chocante e, sem dúvida, com um local garantido entre as mais insólitas do canal. Foram os detalhes do crime que nos fizeram refletir sobre a importância dos rituais de passagem entre a vida e a morte, que são celebrados ao redor do mundo de maneiras diferentes, conforme as bases culturais e religiosas das pessoas envolvidas. Apesar da morte fazer parte do nosso ciclo da vida, é muito difícil tratá-la com naturalidade ou aceitação. Então, entre o falecimento e o sepultamento, é comum existir alguma cerimônia de despedida, que aqui chamamos de velório, ou seja, um tempo em que os presentes falam sobre os momentos importantes vividos ao lado daquela pessoa que partiu. É normalmente durante o velório que compartilhamos socialmente nossa dor, amor e respeito. Ele é também a última vez em que veremos o corpo da pessoa amada. Por isso, explica a psicologia que a não existência de um corpo a ser sepultado é motivo de muitos complicadores emocionais para os familiares, no doloroso processo do luto. Hoje, vamos falar do caso criminal de Christine Lee Sullivan, de 16 anos, assassinada nas Filipinas em 2019 e cujo corpo, desfigurado, provocou comoção nacional e sofrimento indescritível à família, por ocasião do seu sepultamento. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e, se puder, entre para o nosso clube de membros. Recados dados, vamos aos fatos. Em 10 de março de 2019, Christine Lee Sullivan, uma estudante de 16 anos do ensino médio e participante nas atividades da igreja local, desapareceu após sair da missa na paróquia Sagrado Coração de Jesus por volta das 18 horas em Lapu-Lapu, uma importante cidade das Filipinas, com quase 500 mil de habitantes. Lamentavelmente, a adolescente foi encontrada morta em um trecho baldio no dia seguinte. Seu corpo estava parcialmente desnudo, indicando ela ter sido provavelmente vítima de uma agressão sexual, e havia múltiplas marcas de ferimentos à faca. Mais tarde, os legistas informaram com exatidão que foram mais de 20 golpes desferidos no corpo, e um desses na região do pescoço. Foi o causador do óbito de Christine. Contudo, muito além da evidente brutalidade do ataque, o que projetou este crime perverso na mídia internacional foi o fato do rosto da jovem ter sofrido mutilações, deixando seus ossos expostos. O laudo da autópsia também determinou a ausência de vários órgãos do aparelho respiratório da vítima, elevando assim muitíssimo o nível de crueldade do crime e imprimindo às investigações um caráter único de urgência. As investigações foram iniciadas imediatamente, levando em consideração as evidências criminais, os testemunhos de pessoas próximas, os testemunhos de quem esteve com Christine antes dela desaparecer, as imagens de câmeras de segurança e suas interações sociais, principalmente no Facebook. Com base nesse trabalho investigativo, rapidamente criaram-se 3 grandes linhas para a ação policial, que, em momentos distintos, prendeu 3 suspeitos do cometimento deste crime. O primeiro, Jonas Martel Bueno, de 32 anos, um ex-namorado de 17, e Renato Renren Paiupan Lenis, de 43 anos. Jonas Bueno, de 32 anos, já era um criminoso conhecido pela justiça filipina e ele foi preso uma semana após a morte de Christine em Purok, Santiago, outra cidade das Filipinas. Contra ele havia um mandado de prisão pendente por ele ter matado em 2 de outubro de 2016 Joselito Benítez Lumen, conforme informado em uma entrevista pelo diretor regional do Departamento Nacional de Investigação, o NBI. Além disso, Jonas Bueno era acusado da morte de Trinidad Trenin Butacan, um agricultor de 62 anos. Esse crime tinha ocorrido em 13 de janeiro de 2019, mais ou menos 2 meses antes do caso de Christine Lee Sullivan. Jonas Bueno, entre 2011 e 2016, já havia cumprido pena no Centro de Detenção e Reabilitação Provincial de Cebu por roubo. Porém,
Somadas as duas mortes que citamos, ele era acusado de ser membro do Novo Exército Popular, um grupo revolucionário comunista no país, e membro de um culto religioso que exigia o canibalismo. Por ocasião da prisão de Jonas, seus irmãos Jovier e Junri, algumas vezes chamados de cunhados e que eram seus cúmplices em vários delitos, já tinham sido executados pela polícia. As suspeitas de ele, Jonas, estar envolvido no assassinato da jovem se devia ao fato da semelhança no modus operandi das mortes de Christine e do Sr. Butacan, que teve igualmente o rosto esfolado. Mais tarde, os investigadores declararam que, apesar de serem crimes parecidos, não havia evidências de Jonas Bueno estar envolvido na morte da garota. Muito pelo contrário, ele estava na cidade de Davao, a quilômetros de distância de Lapu-Lapu, quando a morte de Christine ocorreu. Fato esse que, então, dava ensejo a novas teorias, como, por exemplo, a de existir um assassino imitador. Foi um cidadão comum que alertou as autoridades sobre a presença em Purong, Santiago, de um homem cujo rosto tinha se tornado viral nas redes sociais e noticiários, como uma pessoa de interesse da polícia, em conexão com a morte de Christine Silavan. Desse modo, o suspeito foi detido, apesar de estar utilizando uma identidade falsa, com o nome de Jason Martel. Por fim, ele foi descartado como autor da morte da jovem e prosseguiu dentro do sistema judicial filipino, respondendo por seus outros crimes. Com base em testemunhas confiáveis e imagens de câmeras, a investigação indicou como provável responsável pelo cometimento do crime um jovem de 17 anos de idade que nas reportagens teve sua identidade e seu rosto preservados. Pelo Departamento Nacional de Investigação, já citado, esse rapaz foi a última pessoa vista ao lado de Silavan, enquanto ela caminhava em direção ao terreno baldio, onde seu corpo foi posteriormente encontrado. Assim, esse ex-namorado foi preso dias depois do crime e supostamente teria confessado que matou Christine por ciúmes. Nos telejornais foram apresentadas entrevistas com pessoas envolvidas nas investigações e diversos detalhes foram apresentados. Por exemplo, que o suspeito, utilizando uma conta falsa no Facebook, fingia ser um novo pretendente da garota e que ele enviou uma mensagem a ela propondo que eles se encontrassem perto da igreja que Christine frequentava e onde ela realizava voluntariamente alguma atividade. Em uma filmagem exibida pelo NBI, Christine parece estar discutindo com o suspeito, o que leva a crer que ele estava dando vazão à sua frustração, pois ela estava esperando conhecer o seu novo pretendente virtual, mas foi seu ex-namorado que compareceu ao tal encontro marcado. No entanto, a mesma filmagem também mostra Christine voluntariamente acompanhando o rapaz. Apesar da confissão do suspeito e dessas imagens, a mãe do jovem contestou fortemente a acusação, alegando que ele estava em casa naquela noite. Ela também insinuou que seu filho foi preso porque algumas pessoas estavam interessadas em receber a recompensa em dinheiro que era oferecida pelas autoridades. São citadas pelo menos 3 entidades diferentes que contribuíram para um valor total de $30 mil a ser entregue a quem apontasse o responsável pelo crime. Mesmo com o caso já praticamente solucionado, as autoridades foram prudentes em afirmar que ainda investigavam outros 2 suspeitos que permaneciam foragidos. Em relação ao tal ex-namorado, a mãe de Christine, a senhora Lourdes, disse que estava convencida de que ele era o assassino de sua filha, apesar de não ter anteriormente conhecimento do relacionamento dos dois. Ela ainda afirmou que a filha nunca falou sobre o rapaz e que ela, como mãe, não podia acreditar que ele havia realizado sozinho o assassinato. Abduzidos, ainda tem mais. No dia do sepultamento de Christine Lee Silavan, que aconteceu 2 semanas depois de sua morte, o tal suspeito, menor de idade, foi solto por volta das 1:45 da tarde. Segundo nota do Ministério Público da cidade de Lapu-Lapu, a libertação do rapaz ocorreu porque alguns dos procedimentos legais haviam sido desrespeitados quando da sua detenção. Consta também que o rapaz voltou atrás na sua confissão e se declarou inocente. Precisamente 1 mês após a descoberta do corpo sem vida de Christine,
a Polícia Nacional das Filipinas, a PNP, anunciou que o caso de assassinato dessa estudante tinha sido resolvido com a prisão de seu assassino. O chefe da polícia, o Sr. Oscar Abayalde, apresentou Renato Renren Payupan Lenis, de 43 anos, como culpado. Este homem voluntariamente admitiu o crime por meio de uma confissão extrajudicial e fez isso porque ele era assombrado por sua consciência. Para a polícia, o suspeito ainda detalhou seu motivo e o método utilizado na morte de Christine. Ele disse que usou uma conta no Facebook para atrair a menina, fingindo ser um jovem adolescente. Então, a partir desse relacionamento virtual, os dois combinaram de se encontrar pela primeira vez em 10 de março, nas proximidades da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Na oportunidade, o homem se passou por um motorista do suposto amigo de bate-papo no Facebook, e isso convenceu a menina a acompanhar Renato. O resumo desse encontro foi o esfaqueamento com uma tesoura, uma tentativa frustrada de abuso sexual e o roubo da bolsa da menina e a mutilação de seu rosto para impedir o reconhecimento do corpo. Ainda foi explicado que Renato era obcecado por Christine e que ele aprendeu tutoriais no YouTube, o método utilizado no bárbaro homicídio. Para a polícia, no momento do crime, o assassino estaria sob a influência de drogas pesadas e na casa dele foram recuperadas evidências que o ligavam à morte, a tesoura ensanguentada e suas camisas com sangue. A perícia forense realizada nas provas confirmou a confissão de Renato Lenis. Outro aspecto importante nas investigações envolvia o tal perfil falso no Facebook e o histórico das conversas. A polícia ainda acrescentou que sua investigação era independente da outra que citamos, realizada pelo Departamento Nacional de Investigação, o NBI, e que estava focada no possível envolvimento do ex-namorado. Quase 2 semanas após a morte macabra de Christine Lee Sullivan, ela pôde enfim ser sepultada na tarde de sábado, 23 de março de 2019. De acordo com a polícia, pelo menos 1.000 pessoas estavam presentes, muitas delas utilizando camisetas com os dizeres "Justice for Christine". O objetivo, claro, era pressionar a polícia que naqueles dias ainda realizava as investigações. A tia de Christine, Hermina Sullivan Garcia, e seu avô foram alguns dos que se manifestaram exigindo das autoridades o compromisso de não parar as averiguações até que a justiça fosse feita. Diversos funcionários públicos e autoridades locais estiveram presentes, incluindo a prefeita de Lapu-Lapu, a senhora Paz Raddaza, o presidente da Comissão Presidencial Anticorrupção, Dante Jimenez, e o comissário de polícia, Greg Bélgica. Foram disponibilizados 25 veículos para o transporte do público que acompanhou o serviço fúnebre. O que mais constrangeu a todos foi o desespero da mãe de Christine, a senhora Lourdes Sullivan, que chegou a desmaiar e foi atendida por paramédicos. E aqui, abduzidos, não temos como explicar o fato de o caixão ter sido exposto com a tampa aberta, ao invés de fechado, como era de se esperar. Absurdamente triste saber que a cabeça de Christine estava enrolada com um pano branco, levando a mãe a dizer que ela tinha sido tratada como um animal e despojada do direito de morrer pacificamente. Renato Lenis, réu confesso de um dos crimes mais bárbaros da história das Filipinas, foi encontrado morto dentro de sua cela na prisão municipal de Lapu-Lapu no domingo, 24 de maio de 2020, depois de supostamente tirar a própria vida. O Ministério Público informou também que quando um acusado morre, sua responsabilidade criminal se extingue, não sendo possível, dessa maneira, prosseguir com a acusação. E apenas para conhecimento de vocês, após algum tempo detido, ele se declarou inocente e seus advogados trabalhavam para negociar um acordo que lhe garantisse uma eventual redução da pena. Isso dentro de um cenário político que, desde 2017, defende e articula o retorno da pena de morte no país. Para todos que acompanharam o caso, ficou o sentimento de que não foi provada a culpa de Renato Lenis, coisa que caberia ao aguardado processo judicial fazer. Nem nos parece que fez verdadeira justiça para Christine Lee Sullivan. Porém, o caso foi encerrado. E assim, espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.